Esaú, que é Edom. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 36, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais da igreja, porque ali nas redes sociais você vai encontrar a agenda da semana e vai perceber ali então estudos, temas de estudos, dias e horários para que você possa participar e aprender a partir dos estudos. Então, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, hoje o capítulo 36. Portanto, eu quero compartilhar hoje do versículo 1, capítulo 36, versículo 1, até o versículo até o versículo 9, 9, que diz assim: essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Bazemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel, e Oolibama deu-lhe Jeú, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os seus animais, todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, a terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Portanto, agora a gente percebe algo que é importante analisarmos, que é essa mudança do nome, que já foi relatado no passado, né? Essa mudança do nome de Jacó, desculpa, de Esaú para Edom, Edom que significa vermelho, que é ali então referente a aquela sopa, né, aquele caldo, né, aquela sopa vermelha que ele vai tomar ali, trocar a primogenitura dele com Jacó. Então, ele era chamado então de Edom, que significa vermelho, que era a cor então ali dessa sopa. Mas algo que a gente precisa entender também é que quando nós estivermos lendo já o povo de Israel na terra prometida, a gente vai ver um embate muito grande entre os israelitas e os edomitas na região. Portanto, os edomitas futuramente se tornarão inimigos do povo de Israel. Os ismaelitas também, que são descendentes de Ismael, os midianitas, Midian, que era um dos filhos ali de Abraão. Portanto, a gente vai perceber ali na terra de Canaã que os descendentes de Abraão foram tomando a terra, né? Alguns descendentes foram tomando a terra, mas que a terra ali era dada então para o povo de Israel. Então, quando Deus estava prometendo aquela terra, estava prometendo primeiro para Abraão, mas depois prometeu também para Jacó. No estudo do capítulo anterior, a gente vê essa promessa do Senhor ali para Jacó, falando que os descendentes dele iriam habitar ali a terra. Ali no capítulo 35, versículo 11, diz assim: e Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus poderoso, seja prolífero, multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão
e a Isaque dou a você e também a seus descendentes, e a seus futuros descendentes darei esta terra. Portanto, então essa promessa de Deus dessa terra para Jacó, mas os edomitas habitavam ali nessa terra também. Algo que é necessário que a gente venha chamar a atenção, e eu não sei se vocês perceberam, é com relação ao nome das esposas de Esaú. Lá no capítulo 26, no versículo 34, vai falar então, vou ler os dois últimos versículos, 34 e 35, vai falar assim: tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Portanto, agora nós percebemos aqui o nome de duas mulheres de Esaú, que é aqui então a Judite e a Basemate. Quando nós pegamos aqui no capítulo 36, nós vamos encontrar aqui Ada, filha de Elon, né? E aqui no capítulo 30, no versículo 34 do capítulo 26, vai falar que a filha de Elon era Basemate, e aqui está falando de Ada. E também vai falar de Oolibama, filha de Aná. Portanto, aparece uma outra pessoa. A Judite, que tinha citado aqui, já não está aqui, mas no capítulo 36. Portanto, aqui a gente vê apenas a Basemate, a Judite a gente não encontra. Depois, lá no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 8, vai falar assim: percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiode, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Portanto, no texto ali no 28 parece que ele tinha apenas duas mulheres, mas aqui agora no capítulo 36 a gente vê aí a Ada, né, que era filha de Elon também. Portanto, como falamos ali no versículo 34, Ada, irmã de Basemate, porque as duas eram filhas de Elon. Portanto, agora nós vemos três mulheres. Só que o texto continua falando aqui de mais uma esposa dele. Portanto, a gente vê aqui agora o Olibama. E o Olibama, filha de Alá. Então, a gente percebe aqui que a Judite, tem a Judite que está faltando, e acrescentou mais uma, o Olibama. Portanto, a gente vê aí que certamente Esaú tinha mais de três mulheres. Portanto, a história não vai nos contar, mas fica aí para a gente a gente perceber então que Esaú foi adquirindo mais mulheres. Ele não teve apenas três, né? Mas a gente vê aí que ele tem mais mulheres, e aqui fala apenas de algumas que vão dar a ele filhos, não é verdade? E aí que vai ser então como que foi formado ali a nata ali, a nata não, né? A nata sim, né? Ali, como que era feito ali, então, as pessoas que iriam exercer poder ali nos descendentes ali dos edomitas. Então, a origem dos descendentes, né? Quem que era quem? O que que aconteceu com essas mulheres? Tiveram outros filhos? Pode ser que tiveram, pode ser que não tiveram, não é verdade? Existem várias possibilidades aí, mas vai ficar no campo da especulação a gente falar a respeito disso, mas algo que é necessário a gente salientar é a respeito dessas mulheres e desses filhos, e a gente perceber, portanto, que Esaú certamente tinha mais do que três mulheres. Mas algo que também é necessário a gente perceber é o motivo pelo qual Esaú vai deixar Canaã. E a gente vai perceber
que é algo bem parecido com o que aconteceu ali com Abraão e Ló. Portanto, a situação bem parecida. A riqueza dos dois foi crescendo muito na terra, onde já não cabia mais a riqueza dos dois ali. Lembrando que nós estamos falando de animais, portanto, precisava de pastagem para os animais, e aí começa a faltar talvez ali pastagem, talvez ali também espaço, talvez confusões, como são registrados ali no caso dos funcionários ali de Abraão, com os funcionários, com os escravos, com os servos de Ló, né? Então a gente percebe ali que pode talvez ter acontecido o mesmo aqui com Esaú e a postura dele de se retirar, porque Jacó vai permanecer na terra. Então, se no passado foi Abraão que abriu mão da terra em detrimento de Ló, deixando Ló escolher a terra, agora a gente vê essa postura de Esaú se retirando da terra e deixando ali aquele espaço ali para que Jacó viesse crescer e prosperar aqui nesse lugar. Portanto, a gente percebe que a situação entre Esaú e Jacó, aparentemente, pelo relato bíblico, ficou bem resolvido entre eles, como nós já vimos ali no passado, quando Jacó, então, ele se encontra ali com Esaú, lá no capítulo 33. Portanto, ali parece ter ficado resolvido esse problema que eles tinham, não é verdade? E que algo estava bem pacificado, que não houve atrito entre eles, e algo que eu preciso chamar a atenção aqui é no versículo 31, que fala: Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Portanto, o primeiro rei que reinou em Israel foi Saul. Saul, primeiro rei, Davi, o segundo rei. Portanto, é provável que esse texto tenha sido escrito nesse período para poder entender a desavença que havia entre o povo de Israel e os edomitas, e você vai perceber ali nos registros dos profetas, ali em Isaías, por exemplo, falando, trazendo uma profecia ali contra os edomitas, a postura dos edomitas quando a Babilônia invade ali Jerusalém, destrói, eles são levados ali para o cativeiro, ali a gente percebe isso em Salmos também. Portanto, a gente percebe que os edomitas, eles prosperaram também na terra, cresceram ali naquela terra, que o Senhor já havia prometido ali para Esaú, que faria então a descendência dele também, aliás, tinha prometido para Isaac, que faria a descendência ali de Esaú também crescer e prosperar ali, porém que Esaú iria servir a Jacó, e isso a gente percebe ao longo de toda a história do povo de Israel ali em Canaã. Algo que nós precisamos trazer para nós, primeira coisa que a gente percebe aqui é a respeito dessa quantidade de esposas que Esaú tem. Portanto, a gente percebe aqui com Esaú que por causa das mulheres ele teve é, uma boa é, uma boa quantidade de problemas, não é verdade? Então começa dentro da casa dele, entre os pais dele. Então a gente percebe esses problemas sendo gerados pelas filhas, pelas esposas que ele teve, melhor dizendo, pelas esposas que ele teve, que não eram ali então parentes. A gente percebe lá em Provérbios, capítulo 31, e eu quero ler a partir do versículo 1, que fala: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos,
Não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Portanto, quando a gente percebe aqui a mãe do rei Lemuel dando para ele dois conselhos, o primeiro é exatamente dele não gastar as forças dele com mulheres, plural, mulheres, plural. Portanto, Esaú teve várias mulheres e isso trouxe problema para ele com relação ao relacionamento dele com o pai e a mãe dele e também outros problemas que vão ser gerados aí futuramente por conta dos descendentes e como isso tudo vai surgir aí no meio dos edomitas. Então a primeira lição que a gente percebe é exatamente essa de que nós precisamos ter compromisso com uma mulher e não com mulheres, porque isso pode trazer problema. E outra coisa que a gente percebe é que Deus, a gente percebe aqui a graça comum que vem sobre Esaú e que vem sobre Jacó. Assim como o Senhor prospera Jacó, o Senhor prospera também Esaú. O povo escolhido é Abraão, Isaque e Jacó, e não Abraão, Isaque e Esaú. Mas apesar de Esaú ter sido rejeitado, o Senhor não deixa de prosperar e abençoar. Portanto, a nossa medida para percebermos como que anda o relacionamento com Deus não é através de bens e prosperidade, segundo prosperidade dos homens, uma visão dos homens, uma prosperidade de Deus, porque os dois foram prósperos humanamente falando, mas a bênção veio sobre Jacó. Portanto, precisamos estar alinhados com o Senhor, com o propósito dele, nos sujeitarmos a ele, nos voltarmos com ele, acumularmos tesouros nos céus e não tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde vai enferrujar. Então, já juntemos tesouros nos céus. E a partir disso, é o nosso relacionamento com Deus. Portanto, zele pelo seu relacionamento com o Senhor, siga os seus preceitos e certamente você será abençoado. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.